Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este podcast. A gente continua com a nossa série de mentalização. A gente trouxe alguns episódios introdutórios sobre a origem desse conceito, sobre alguns elementos básicos sobre ele. Depois a gente seguiu por 3 episódios em que a gente falou sobre modos de não mentalização, equivalência psíquica, modo teleológico e pretend mode, modo pretend, e agora a gente vai falar sobre alguns transtornos mentais. Uma série de exemplos que a gente vai trazer aqui nesses episódios sobre transtornos mentais, esse aqui você já clicou aqui, você já sabe, é sobre o transtorno da personalidade borderline. Vários desses exemplos você vai se recordar dos episódios anteriores, a gente já falou, a gente já trouxe de alguma maneira. E é importante notar que a gente não faz o diagnóstico desses transtornos mentais através de puramente um perfil de mentalização. A gente faz procedimentos diagnósticos outro para o diagnóstico e depois a gente faz uma análise de perfil de mentalização. Porque vários dos exemplos que vocês vão ver aqui estão, isso aqui acontece muito em transtorno da personalidade borderline, isso não acontece exclusivamente no transtorno da personalidade borderline, além de que, por exemplo, reações de abandono são muito frequentes em transtorno da personalidade borderline e tipicamente elas são muito intensas e muito adaptativas. Mas o desconforto do abandono, ele é praticamente universal para os seres humanos. Então a gente tem que ter, eu estou fazendo um preâmbulo aqui para mostrar que a gente tem um certo limiar de intensidade, frequência, gravidade, prejuízo para atribuir qualquer diagnóstico, mas aqui no caso, transtorno da personalidade borderline. Então, não é porque eventualmente você se identifica com alguma questão de mentalização que aconteça muito nesse transtorno mental ou nos próximos que a gente vai falar, né, antissocial, narcisista, que você tenha esses transtornos da personalidade, tá? Então, vamos lá com esse preâmbulo. Mas existe um perfil de mentalização, né, que é característico de personalidade borderline, a gente vai seguir. E lembrando, assim, sim, os episódios de modos de mentalização são muito importantes, mas a gente gosta, é muito legal pensar nos polos. A gente fez um episódio dos polos para essa introdução, os polos da mentalização, né, automático, controlado, self, outro e assim por diante. Então, e claro, tô aqui com o Marcos e o Marcelo para a gente falar disso neste episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Oi, pessoal, então é um prazer falar sobre esse assunto, sobre esses estilos de mentalização não efetivas em pacientes com transtorno de personalidade borderline. O tratamento baseado em mentalização, né, ou MBT, foi inicialmente desenvolvido para borderline. Então, de alguma maneira, existem vários exemplos a respeito do que acontece em termos desse processo de mentalização em pessoas que têm esse quadro que a gente chama de borderline, não é? Então, só lembrando, acho que é importante, enfim, é uma série, mas é importante lembrar o que é mentalização, né? Que essa capacidade, assim, metacognitiva que todos os seres humanos têm de compreender, né, os estados mentais dos outros e de si mesmo, né? Ou seja, tentar compreender por meio de estados mentais internos. Então, desejos, sentimentos, pensamentos. Aquela pessoa gritou com o outro porque estava com raiva. Isso é um processo de mentalização, né? Eu fiquei mais parado hoje porque eu estava triste, né? Então, assim, eu estou tentando explicar o meu comportamento por meio desses estados mais internos, né? Que a gente não vê explicitamente. E tem formas de a gente avaliar essa mentalização, né? Então, a gente falou aqui em episódios sinais de boa e má mentalização, a gente falou de dimensões de mentalização, a gente falou de modos pré-mentalizantes, né? Então, equivalência psíquica, modo teleológico e pretend mode. Então, só contextualizando um pouco para vocês, para a gente conseguir dar mais exemplos dessas alterações em pessoas que preenchem critério para borderline, né? Uma forma de entender alguns exemplos é olhando para as dimensões de mentalização. Então, lembrando de uma dimensão básica, que é implícita, automática, controlada e explícita. Muitas vezes a gente está mentalizando, a gente não está fazendo isso de uma forma controlada e consciente, é automático. E a maior parte das vezes isso está ok. A gente não precisa ficar o tempo inteiro explicitamente pensando sobre o que os outros podem estar sentindo, podem estar pensando, né? É uma coisa que é automática e natural, intuitiva para a gente. Só que existem alguns momentos que a gente precisa, de alguma maneira, de forma flexível, sair desse polo mais automático para ir para um polo mais controlado, para a gente reavaliar o que a gente está pensando, né? Às vezes a gente tem uma impressão inicial de algo, assim, do que a pessoa falou, né? Mas a gente precisa, às vezes, reavaliar isso, porque, enfim, às vezes a impressão inicial ela pode estar errada, né? Então isso dá muita flexibilidade. Então, por exemplo, eventualmente você foi numa consulta médica, o seu médico atrasou 20 minutos. E você pode ter se sentido desconfortável, frustrado, estava ansioso para conversar
ali sobre os seus problemas e automaticamente você pensa, bom, essa pessoa não quer me atender. Então, isso veio uma coisa automática. Mas depois, você pode ir pro lado controlado, vamos esperar lá. Né? Hoje, talvez alguém deva ter atrasado, sei lá que ele teve um problema pessoal. Enfim, múltiplas razões pelo atraso do médico que não necessariamente porque ele não quer me atender. Então, às vezes, o que acontece é que pacientes eles podem ficar, e isso acontece com todos nós, em alguma medida, claro, é ficar preso em um polo. Então, ficando preso nesse polo automático. E que daí isso lembra também aquela equivalência psíquica, né? Eu senti que ele não quer me atender, então ele não quer me atender. Eu tenho certeza que ele não gosta de mim, que ele me odeia. Pronto. O que eu senti fica equivalente à realidade. E isso, enfim, gera muita desregulação emocional, né? Quer dizer, é horrível pensar isso. E a pessoa fica presa nesse polo, sem conseguir considerar perspectivas alternativas. E considerando a vulnerabilidade do borderline, que esse medo de rejeição, isso é muito comum acontecer. Então, às vezes, isso acontece com mensagens de WhatsApp, mensagem, né? Enfim, de SMS, ligações, eventualmente encerrou a consulta, né? Será que a pessoa quer, não quer falar comigo? Só que entra numa realidade e aquele sentimento vira realidade, a emoção vira fato. Então isso é algo bastante comum que a gente observa no consultório e que o clínico, de alguma maneira, ele tem que se aproximar com aquele modo mentalizante, né? Aquele modo de não saber parar para pensar, vamos tentar conversar sobre isso, validar a experiência que é válida e tentar, vamos dizer, fomentar perspectivas alternativas do que pode ter acontecido ali para a pessoa entender um pouco melhor o próprio funcionamento. Então esse seria um exemplo. Pois é, Marcos, eu acho que assim, muito bem ilustrado esse polo automático, né, que em geral os pacientes com transtorno borderline ficam mais fixados nele, e um segundo eixo de mentalização, que vocês já viram nos episódios anteriores que a gente explicou, é o foco ou em si ou no outro. O ideal numa mentalização mais balanceada é que migre um pouco entre os dois, né? Você consiga perceber a si mesmo e perceber os outros. No transtorno borderline, que é o foco desse episódio, em geral, uma predominância de um foco no outro. E a pessoa fica o tempo todo procurando esses sinais de rejeição. A autoestima do paciente com transtorno borderline fica muito influenciada pelo que ela está entendendo, às vezes inferindo sobre o julgamento dos outros. E ao mesmo tempo que fica esse foco excessivo no outro, a pessoa também acaba ficando com medo, assim, de desaparecer no sentido figurado, muitas vezes no sentido de não ser visto, não ser ouvido. E isso, assim, independentemente não, quer dizer, pode ser sim, isso acontece muitas vezes, que o indivíduo tem também esses sintomas, porque no passado teve traumas relacionados a isso, pode acontecer. Não é necessário, mas pode acontecer de a pessoa ter um histórico de invalidação e realmente no futuro acabar revivendo isso em várias relações. Agora, que nem a gente sabe, o problema quando isso acontece de o tempo todo você tá focado nos outros é que você pode fazer interpretações inacuradas sobre as motivações das outras pessoas e inferir estados mentais, inclusive, sobre atitudes das outras pessoas que você está analisando de maneira mais, assim, uma visão meio em túnel, procurando só a rejeição ou a aprovação dos outros. Você não consegue ver o contexto geral e se comunica, inclusive, com os exemplos que você acabou de dar, né, Marcos? Sobre, bom, por que uma pessoa atrasou ou não por um compromisso, tem diversos outros motivos que não envolvem você, sendo você ou o paciente, né? Então, tem esse problema em geral de um foco excessivo no outro. A gente falou no episódio sobre o modo teleológico, de uma propensão, digamos, quase um julgamento de aparências, um foco em aspectos externos como a totalidade do julgamento, quer dizer, uma certeza derivada disso, comprometendo essa instância mentalizadora geral de não saber, de curiosidade e questionamento, né? Então, um paciente com personalidade borderline, com frequência, ele fica vigilante, né? E a suposição de que o estado interno ele é facilmente inferível a partir de aparências externas. Lembrando também, no nosso episódio sobre boa mentalização, de que a gente tem que reconhecer que o estado interno do outro ele é opaco, ele não é transparente. E que se a gente tem curiosidade e uma inclinação a buscar saber e, francamente, mais perguntar diretamente do que obter indiretamente, às vezes de métodos de tentar quase auscultar o que o outro está pensando de maneira indireta e que funcionam muito menos do que as pessoas
gostariam de admitir e que na prática o que a gente precisa é mais perguntar e se manter na dúvida, mas muitos pacientes borderline assumem isso automaticamente, né? E por outro lado, uma falta de um foco interior, um foco interior envolveria a um aspecto de fato interno, às vezes de si mesmo ou do outro, como eu mencionei aqui, mas de si mesmo, uma dificuldade de elaboração, percepção dos próprios valores. Muitos pacientes com personalidade borderline têm essa percepção de uma variação considerável das próprias convicções, das próprias opiniões. E isso está associado ao que a gente chama de problemas de identidade, uma sensação profunda de vazio interno, né? Que é algo que traz para os pacientes que têm personalidade borderline muito sofrimento. Então, ou seja, o tratamento ele vai passar por adquirir essa postura de mentalização, de não saber, de admitir a opacidade da experiência do que é interno no outro, de a gente ter essa curiosidade e buscar com retidão obter essas informações, ao mesmo tempo que uma exploração interna, identificação dos próprios valores, isso permitir guiar o próprio comportamento por esses valores, né? E desenvolver isso ao longo do tempo, com aquele cuidado de alguns pacientes que têm personalidade borderline, que muitas vezes se sentem meio camaleônicos, em aderindo demais aos valores, convicções de pessoas com quem convive ao longo da vida, né? É interessante que esses dois últimos polos, né, esse foco excessivo no outro e no externo, deixam realmente os pacientes com TPB muito vulneráveis, porque de alguma maneira parece que é aquela questão da rigidez. É claro que a gente precisa usar o outro e eventualmente elementos externos para a gente entender o que está acontecendo dentro da gente e dentro dos outros, claro, mas tem essa rigidez, então eles ficam presos nesses polos. Então, se isso é a única fonte de informação sobre o que acontece com você, imagina, você está conversando com alguém, a pessoa não presta atenção em você, facilmente, quer dizer, aquilo já é uma informação que aquela pessoa não gosta de mim, ou que eu estou dizendo não tem valor. Eu fico muito focado nisso, no externo e no outro. Por isso que é importante a gente balancear entre no outro, foco em mim mesmo, foco no externo e foco no interno. Um exemplo no foco do externo, que eu acho que é interessante, que eu já vi muito na minha prática clínica, é: eu estou com ansiedade. Ah, está com ansiedade? O que é, né, ansiedade? Porque o meu pé está balançando rápido. E isso pode ser um sinal de ansiedade, não tenho a menor dúvida. Mas assim, tem outras coisas que a gente vai pensar se é ansiedade ou se não é, mas aquilo fica automaticamente como sinal de ansiedade. Ou eventualmente sinal de ansiedade no outro. Não, ele estava ansioso porque o pé dele estava balançando. Mas balançar o pé pode querer dizer muitas coisas. Então fica uma visão assim da realidade, né, muito parcial, incompleta, que enfim gera vulnerabilidade, gera desregulação emocional e problemas interpessoais também. Nesse sentido que vocês estão falando, né, sobre ver as coisas de maneira mais parcial, acaba evidenciando, porque como a gente sabe, o transtorno borderline é um dos principais protótipos de disfunções da personalidade, né? Como a gente sabe, isso daqui vai até para além da mentalização, a personalidade acaba sendo essa estrutura psíquica que tem essa função de orquestrar diversos sistemas, né? Cognição, afeto. Então, assim, uma coisa que a gente está vendo aqui é uma dificuldade, né, do paciente de conseguir integrar essas diversas coisas, como as nossas próprias crenças, valores, nosso estado emocional, o que a gente passou no nosso passado, nossos traumas, como isso influencia a gente ver a realidade e como a realidade ela pode ser percebida de maneira multifacetada, né? Quer dizer, a gente interpretar as coisas, a gente tem que pensar sobre diversos ângulos. E aí, às vezes, o paciente acaba tendo essa dificuldade vendo sobre só um ângulo, que nem o exemplo que o Marcos falou, de, poxa, do tipo, pô, se essa pessoa está tendo esse comportamento, então necessariamente ela está sentindo isso ou aquilo, e ela pensa isso ou aquilo sobre mim, acaba tendo essa dificuldade de variar o ângulo, por assim dizer, sobre a realidade que está observando. E nesse sentido, um dos últimos polos, né, o último polo de mentalização que acaba sendo afetado é o polo cognitivo versus afetivo, onde os pacientes com transtorno borderline, em geral, de maneira preponderante, ficam no polo mais afetivo, né? Então, as emoções elas acabam não sendo muito contextualizadas e o paciente acaba tendo essa dificuldade de ficar meio que tomado
por emoções fortes e não conseguir se distanciar em algumas situações onde isso é necessário e ter uma visão, por assim dizer, aérea das coisas e contextualizar o que está acontecendo e levar em conta o histórico da relação, como é que a outra pessoa pode estar se sentindo, como é que a si próprio está se sentindo em relação ao que já aconteceu no passado, e fica só no calor da emoção, tirando conclusões baseadas naquele calor do momento. Então, esse é mais um exemplo de como a mentalização pode estar afetado nesse eixo cognição-afeto no transtorno borderline, né? Algo que eu adicionaria é que na MBT tem perfis de mentalização. Então, quando a gente está falando sobre pacientes que têm TPB, quer dizer, muitas vezes eles estão mais presos no polo automático, focado no outro, no externo e nessa dimensão mais afetiva. Mas também podem ocorrer situações diferentes. Eventualmente que a pessoa ela fica mais presa, ao invés do polo automático, muito no polo controlado, ou muito no polo cognitivo também. É aquilo que a gente falou no episódio de Pretend Mode, de hipermentalização, né? Então, se a pessoa está muito nesse modo controlado, muitas vezes parece que ela está falando sobre estados mentais dos outros, mas na verdade é algo mais na linha do Pretend Mode, no modo de faz de conta, né? Quando ela começa a assumir estados mentais nos outros, né? Então começa a tentar explicar o comportamento de alguém. A pessoa não me olhou hoje. Ela não me olhou hoje porque ontem ela se sentiu preterida porque eu não respondi o e-mail dela tão rápido. E a pessoa começa a criar teorias, e que realmente às vezes você fala, nossa, parece algo muito intelectualizado, muito elaborado, muito abstrato, mas não tem uma conexão com a realidade. Então, isso pode acontecer muito e também está ligado à desregulação emocional, porque parece aquela ruminação altamente cognitiva, mas que facilmente isso já vai para o polo afetivo e tenha eventualmente crises de desregulação mais intensas também. Então, apesar de ter esse perfil de mentalização, essa rigidez pode acontecer para qualquer polo. Por isso que quem é eventualmente treinado em MBT, um dos principais componentes é esse: você, de alguma maneira, identificar onde está preso o polo e fazer movimentos contrários. Então, se a pessoa está muito focada no outro, né, ficar falando sobre o outro, detalhes sobre a vida do outro, o que aconteceu ontem com o outro, o terapeuta ou até o psiquiatra, ele pode fazer esse movimento contrário de perguntar, mas e você? O que você estava sentindo? Para tentar balancear esses polos. É aí que no livro de MBT e os autores recomendam, para você tentar balancear. Então o objetivo, muitas vezes, é isso, é você tentar otimizar esse processo de mentalização, e que é impressionante mesmo como isso acaba regulando do ponto de vista emocional. E outro tipo de terapia, que é a mais estudada, que é a DBT, né, que é a terapia comportamental dialética, é interessante ter algumas coisas muito parecidas que acontecem, que o terapeuta ele pode fazer, mas eles vão chamar vão ter uma outra linguagem, né? Então, por exemplo, Pretend Mode, né, tem a competência aparente, eventualmente quando a pessoa está na equivalência psíquica, né, as emoções viraram fatos, então, de alguma forma tem habilidades para checagem de fatos e assim por diante, né? Mas é um outro modelo, né, um modelo que tem uma outra origem, enfim, ciência cognitiva, teoria do apego, que a gente acha bastante interessante porque é muito intuitiva, tem muito bom senso, assim, quando você lê sobre o MBT, a gente compreende, além de ser muito interessante, né? Beleza, pessoal. Esse aqui é um primeiro episódio da subsérie Mentalização para alguns transtornos mentais. E a gente segue em frente com outros episódios. A gente agradece a audiência. Essa série de mentalização tem sido elogiada. Eu acho que tem uma iniciativa bem bacana, até para divulgar algo que é muito pouco conhecido no Brasil. E vamos em frente. Deixe seu like, sugestão, siga, etc. E até mais. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço, até o próximo.